Paz seja convosco. Hoje é dia 5 de setembro de 2020. Se eu estivesse hoje ainda casada, hoje fariam 18 anos de casamento. E eu vim compartilhar com vocês mais um pouco do meu testemunho. No primeiro vídeo eu relatei sobre um pouco da minha infância, sobre um pouco da minha adolescência, sobre quando eu casei, quando meu pai faleceu, quando eu comecei a ir para a igreja. E no primeiro vídeo eu relato que depois da fase de adaptação do casamento, houve um momento em que eu e meu esposo nós já não brigávamos mais. Nós já vivíamos como dois amigos, dois irmãos, dividindo o mesmo teto. Ele tinha o hábito noturno, ele trabalhava na noite, então ele vivia mais uma vida noturna. Como eu tinha Isabel, tinha os afazeres de casa, e eu não saía, não ia, não acompanhava ele, tinha uma vida normal. Eu tinha um hábito totalmente diferente do dele. Enquanto eu tinha os meus afazeres de dona de casa, de mãe, a Isabel tinha escolinha, ele não participava muito por conta de chegar de manhã em casa, de ter que dormir, para na outra noite ele cantar. Tinha alguns dias que ele tinha folga, que ele não cantava, principalmente no começo da semana. Ele tinha academia, ele começou a fazer academia, ele tinha meio que uma vida paralela. Tinha geralmente nas segunda-feiras, pelo fato de no domingo ele sempre cantar, nós criamos que como se a segunda-feira fosse o nosso final de semana. Porque na segunda-feira ele tinha folga, estava em casa e nós não tínhamos passado o domingo junto. Então a gente criou o nosso final de semana para que nós tivéssemos um tempo junto, para que nós pudéssemos sair, para que a gente fosse comer uma pizza, fosse fazer um lanche. Mas em meio a toda essa dificuldade de relacionamento por conta dos horários diferentes, né, do costume diferente, da rotina, melhor dizendo, ele sempre foi um pai presente. Só não foi muito presente na época em que a gente começou a ir para a igreja, que a Isabel ela cantava, com 3 anos ela começou a cantar, com 4 anos ela começou a cantar na igreja. E como os cultos eram à noite, acho que ele viu ela cantando umas 2 vezes. E isso assim era uma coisa que me entristecia muito, 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 muito. Porque quando nós saímos, que a Isabel ia viajar, que a gente ia para algum congresso, para uma outra cidade, as pessoas elas não nos conheciam, elas achavam que eu era mãe solteira. E eu via as outras irmãs da igreja com a família, via as famílias reunidas. Isso era um desejo que eu tinha muito, eu queria muito viver aquilo. E eu não tinha o meu marido ali para mim, eu não tinha o pai da minha filha ali para ver o desenvolvimento dela, o crescimento dela, onde a gente chegava pelo fato dela ser pequenininha e conversar demais. Todo mundo queria tirar foto com ela e eu queria muito que ele tivesse participado disso tudo. E o pastor da igreja, ele tem 3 filhas. Hoje eu acredito que todas elas já são casadas, mas na época elas não eram casadas. E como nós morávamos uma quadra de distância, numa esquina era a minha casa e na outra esquina era a dele. A gente sempre fazia aniversário de algum irmão da igreja, fazia lá em casa. Ou se eles fossem fazer uma janta diferente, eles nos chamavam. Então, assim, era difícil o dia, pelo menos um dia que a gente não se visse. A gente se via todo dia. Quando eu digo a gente se via, eu digo a família, a esposa do pastor, as filhas, o filho. As meninas iam lá em casa, a gente assistia filme. E a gente tinha uma amizade, assim, que incomodava algumas pessoas. E quando, de repente, num dia, não sei qual o motivo, até hoje a mim não foi revelado,
fizeram um MSN fake e falaram, elas chegaram a deduzir pelas conversas que tinham nesse MSN que eu teria feito esse perfil fake. Só que eles tinham toda a liberdade de chegar pra mim, de conversar comigo, de falar comigo, até pela intimidade que a gente tinha, pela amizade, né? Mas não foi assim que foi feito. Na época tinha o Orkut, uma das filhas dele colocou meu nome numa frase que aparecia no Orkut, até pra quem não era amigo dela, e falou que calúnia e difamação era crime, que eu poderia ser processada. Eu não tinha entendido o porquê, tanto que quando eu vi isso, eu fui na casa deles para saber o que estava acontecendo, mas não me receberam e fizeram uma reunião na igreja, me excluíram da igreja sem me dar o direito de defesa. O pastor foi na frente da minha casa, ele queria que eu entrasse no carro dele para ir até a delegacia, para ir falar com a filha dele, e levantou a mão para mim. O meu marido, na época, né, na época não, até hoje, ele não, ele tem Jesus no coração dele, mas ele nunca aceitou Jesus. E ele já foi também para cima do pastor. Sei que foi uma bagunça, uma confusão. E depois desse dia eu falei que eu não ia mais na igreja. Eu não queria mais. Eu tinha tido uma decepção muito grande, porque para mim eles eram a minha família. Logo assim que eu perdi meu pai, eu encontrei neles uma família. E eu tava vendo ali eu perder novamente a dor da perda, viver, né, novamente a dor da perda. E o meu marido ele sempre falava, ó, viu, esse povo da igreja são tudo mentiroso, ó, os clientes são tudo mentiroso. E de tanto que ele falou, começou a falar isso, né, a Isabel, ela era criança, ela começava a falar, falava assim pra ela, Isabel, ó, vai... Porque no bairro que eu morava tinha uma igreja em cada esquina. Eu falei assim, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu falei assim, não, porque os clientes são tudo mentiroso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala perto das crianças. Tem que vigiar muito, porque nós somos responsáveis pelas escolhas enquanto as nossas crianças são crianças. Nós temos que ter muito cuidado no que nós falamos, aonde nós vamos, no que nós vestimos, no que nós fazemos. E a Isabela ficou com aquela mente que crente era tudo mentiroso, porque o pai dela professava isso. E passou algum tempo, eu comecei a vender roupa de porta em porta com uma outra irmã, com uma irmã que era da igreja também. A maioria das pessoas, elas não falavam mais comigo da igreja, como se eu tivesse uma doença contagiosa, sem eu ter feito nada. Mas tomaram as dores, né, do pastor da igreja. Sofri muito com isso, porque a coisa mais horrível que existe é você ter certeza que você não fez nada, é você falar que você não fez nada e a pessoa olhando na tua cara, olhando nos teus olhos, falar que não, que foi você e você saber que não foi você. E eu e essa irmã da igreja, a gente começou a vender roupa. E a gente foi até a casa de uma amiga dela, que era pastora na época. Na época não, né? Até hoje. E a gente começou. Ela começou a conversar com a mulher lá, me atenderam super bem. E depois de algum tempo, depois de alguns meses, o marido dessa pastora, ele pegou e ligou na minha casa e falou que precisava orar por mim. Orou e convidou para ir na igreja. Falei que ia, mas a gente não foi. Até que um dia eu escutei uma buzina na frente de casa. E era esse, na verdade não era pastor, ele era bispo da igreja, né? Aí era esse bispo e ele falou assim, ó, te dou alguns minutos pra você se arrumar, arrumar a Isabel e vamos na igreja. Porque eles já sabiam também que o Rodrigo cantava na noite, então o Rodrigo não acompanhava. E assim, não generalizando, mas maridos, acompanhem vossas esposas. Esposas, acompanhem os vossos maridos. Muitas vezes nós achamos que nós estamos com o controle da situação nas nossas mãos. Muitas vezes nós achamos que esse tipo de coisa acontece com todo mundo, menos com nós. Mas o inimigo, ele espera uma brecha, por menor que seja. Porque no começo eu tinha certeza que não ia acontecer nada. Nem passava pela minha cabeça acontecer alguma coisa de relacionamento, de adultério. Mas em algum momento, que eu não me lembro onde, aconteceu. E nós fomos na igreja com esse bispo. Mas eu cheguei na igreja e falava assim, eu nunca mais eu volto nesse lugar. Porque eu estava muito machucada com o que tinham me feito na outra igreja. Eu olhava as pessoas, não era a mesma coisa.
Geralmente quando você chega na igreja, você já vem quebrado, você vem machucado. Infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas elas já têm o seu círculo de amizade e elas se fecham, elas não permitem com que você entre. Se você tem algum ministério na sua igreja, comece a trabalhar mais nessa parte de receptividade. Porque muitas pessoas elas buscam a igreja como um refúgio. Antes de buscar a Deus, quando a pessoa não conhece o Senhor, elas vão buscar a igreja como um refúgio. E muitas igrejas, elas têm empurrado para fora pessoas. Muitas igrejas, elas têm matado almas. E no outro dia de culto, a buzina novamente, e eu me sentia na obrigação de ir. Eu não ia porque eu queria, eu ia na obrigação. E praticamente toda noite não, todo dia, melhor dizendo, eu entrava no MSN, deixava o MSN aberto, até que um dia esse bispo ele pegou e me chamou no MSN e começamos a conversar. Conversa normal. E foi por muito tempo assim. Eu tinha toda a família deles no meu MSN, comecei a ir pra igreja, ia mesmo na obrigação. Todo dia de culto eu falava assim, aqui eu não volto mais, não volto mais. Eu chorava muito, eu não me sentia parte daquele povo. E até que foi na virada do ano de 2010 para 2011. Nós tínhamos o costume, como aqui é uma cidade litorânea, de ir pra praia. Fui eu, fui meu marido, foi a Isabel, foi mais alguns familiares meus. Nós fomos pra praia e passou a meia-noite, tem queima de fogos, né? Tem gente de todo tipo, fazendo todo tipo de coisa, né? Se prostituindo, bebendo, fumando, mas pra mim, eu ia na igreja, não conhecia Jesus, eu não tinha tido um encontro com Deus. Pra mim era normal. Até porque eu vim desse mundo, não que eu bebesse, me prostituísse na rua, nunca fui de beber, nunca tive vício algum pra glória de Deus. Mas era normal ver as pessoas fazendo aquilo. E eu me lembro que quando eu me toquei que existia um sentimento, foi quando eu cheguei em casa, já passava da meia-noite, e eu abri o MSN e eu esperava ver o pastor online. E foi passando o tempo, foi passando os dias, e eu achava que estava tudo sob o meu controle, que logo ia passar. Não que justifique, mas pela falta da família, por almejar algo e por não ter vigiado, por não conhecer a verdade, mesmo sabendo que era errado. Eu encontrei essa pessoa também no momento de fragilidade, no momento também que almejava família e não tinha família por perto, não tinha, segundo o que essa pessoa me relatava. E foi onde a minha carência foi preenchida com a presença dele, e da mesma forma a carência dele foi preenchida com a minha presença. Mas vocês sabiam que era errado? Por que vocês fizeram? Por que vocês permaneceram? Quando você está envolvido num sentimento de paixão, num sentimento de desejo, num sentimento de viver algo novo, você não é mais racional. Você vive pela emoção, você vive pelo seu desejo. Eu não conseguia imaginar as consequências. Eu não conseguia imaginar que eu estava ferindo uma família, que eu estava ferindo um ministério. E da mesma forma, essa pessoa não conseguia imaginar, não só da minha parte, mas como da parte mesmo dele. Ele não conseguia assimilar que ele estava ferindo Deus, ele não conseguia assimilar que ele estava ferindo uma família. No caso dele, não uma família, mas várias famílias, que eram as famílias que ele era o pai na fé. Nós vivíamos um momento. E é por isso que muitas vezes eu vejo pessoas aqui no canal falando: mas a minha ex, o meu ex, ele casou de volta e ele não dá bola, ele não liga, ele não tem sentimento, ele me esqueceu. Essa pessoa ela ainda está afundada no pecado. Essa pessoa ela ainda está anestesiada, está com a mente cauterizada. Mas assim como o Senhor, ele
me trouxe tudo à tona, ele fez com que eu viesse raciocinar, com que eu deixasse de ser uma pessoa que vivesse pela emoção, pelo sentimento. O Senhor, ele é capaz também de fazer com o seu esposo, com a sua esposa. Eu não sei o tempo, eu não sei a forma que Deus vai agir, mas Deus faz. E quando você está envolvido nesse sentimento, nessa coisa, você não está nem aí com mais ninguém. Você quer viver aquilo, você quer viver aquele momento. O meu casamento já não andava muito bem. Então, a única coisa que eu queria, também por algumas coisas que eu já tinha ouvido dentro de casa, por algumas coisas que eu já tinha vivido, eu só queria sair daquela casa. E foi onde eu arrumei todas as minhas coisas. A Isabela tinha 7 anos na época. Só que por não ter convívio com criança, ela tinha uma mente mais amadurecida. E eu cheguei e falei com meu marido, falei que não dava mais, que eu não queria mais. E ele não aceitava, e foi onde eu falei então que eu tinha uma outra pessoa. E nós sentamos a Isabel, eu contei tudo pra Isabel, eu contei quem foi, quem era a pessoa. Falei que eu tava indo embora, se ela queria ir comigo, se ela queria ficar com o pai dela. Nós dois conversamos de uma forma com que ela pudesse, da forma dela, compreender o que estava acontecendo, né? Porque por mais madura que ela fosse, mas ainda era uma criança. Nós tentamos fazer aquilo com que viesse ser um impacto menor, não que, né, que com certeza uma separação dos pais para uma criança é um estrago na vida, mas nós tentamos amenizar da forma que nós pudemos. Então, eu não sabia ainda o que eu ia fazer, eu abri mão de tudo que era meu, de tudo que tinha dentro da casa, que foi meu pai que deu. E eu saí, eu não tinha nem onde passar a noite. E só que quando eu me divorciei, que eu saí da casa, não era intenção de ir morar com ninguém. Eu saí porque eu já não aguentava mais a forma que eu estava vivendo e porque eu fui impulsionada sim por uma paixão. E quando eu saí de casa, o bispo ele também falou que ele ia sair da casa dele, que ele não queria mais. E eu falei assim, não sai, porque nós não vamos ficar juntos. Porque eu sabia que eu era responsável por aquele desejo dele sair de casa, mas eu não queria ser responsável. Para as pessoas me julgarem mais ainda, falando, ah, foi você que tirou ele de casa, foi você que fez isso. Então, quando eu saí da minha casa, não foi combinado para sair, para fugir, para morar com ele. Só que mesmo assim ele saiu de casa, ele pediu o divórcio e quando eu fui embora da cidade, ele foi junto. E nós fomos embora. Só que assim, pra mim foi muito difícil, então eu imagino pra minha filha como foi difícil. É uma coisa assim que eu fui imatura demais, que eu fui egoísta demais. Porque eu rompi, eu roubei a minha o meu egoísmo fez com que eu fizesse da infância dela a fase talvez mais doída da vida dela. Se você tem filhos, está vivendo algo semelhante, você não aguenta mais, aguenta mais um pouquinho. Não faça você o que eu fiz com a infância da minha filha. Mas todo final de semana ou a gente vinha pra cá ou a Isabel ia pra lá pra ficar com a gente. E na hora de ir embora era terrível, né? Mas o tempo passou, passaram-se alguns meses e eu voltei pra cidade. E a minha vida pra mim assim tava tudo bem. Mesmo com problemas financeiros, estava tudo ótimo. Porque eu tinha agora um casamento ao qual eu achava que eu queria. Eu vivia agora uma rotina normal de um casal. Em momento algum eu pensava no meu marido. Em momento algum eu pensava na família da pessoa que contraiu o divórcio comigo, o adultério comigo.
É um sentimento muito egoísta. Você não tá nem aí pro sofrimento de ninguém. Você tá bem e é o que importa. Você tá bem e é o que interessa. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o meu marido, a gente tem filho e ele não me ajuda, ele não vem ver o filho. Esse sentimento, quando uma pessoa contrai o segundo casamento, não é nem paixão. Não é amor. É o sentimento de egoísmo. A pessoa quer estar bem e os outros que se danem. E nós vivemos, eu consegui viver coisas de um casamento ao qual antes eu não tinha. Mas toda vez que eu ia orar, que eu me ajoelhava, eu me sentia a pessoa mais suja do mundo. Eu me sentia muito envergonhada. Tinha dias que eu ia deitar e eu não conseguia dormir. E eu sofria muito, eu tinha muito medo de morrer a qualquer momento, naquela situação que eu estava, porque eu sabia que eu não estava salva. Eu tinha a certeza absoluta que se eu morresse no adultério, eu ia pro inferno. Eu não tô falando de você, eu não tô falando do que você pensa, do que você acha. Eu tô falando do que eu vivi, do sentimento que eu senti. Nós começamos a brigar muito. Nós vivíamos brigando. E era briga feia. E quando nós tínhamos um relapso de consciência, o bispo ele arrumava as coisas dele e ia embora. Do nada. Tava tudo bem, daqui a pouco ele arrumava as coisas e ia embora. E tudo que eu almejava nesse tempo era estabilidade emocional, coisa que eu não tinha nenhuma. Estava tudo bem, eu saía para trabalhar, quando chegava no serviço eu recebia uma mensagem que ele tinha ido embora, eu chegava em casa e não tinha mais nada dele. E eu me desesperava, eu chorava, eu saía na rua, eu não sabia o que fazer. Nós vivemos 3 casamentos e 3 divórcios. Nós mesmos, eu com o bispo. Nós casamos por 3 vezes e divorciamos 3 vezes. Nós lutamos muito contra Deus. Até que chegou um momento que eu comecei a compreender, porque ele sabia da verdade, mas eu não aceitava. E ele voltava, porque eu ficava muito mal. Mas teve um tempo que eu não aguentava mais aquilo, eu precisava me libertar. Porque eu sofria muito, sofria demais. E foi quando eu ajudei ele a arrumar as coisas dele, ajudei ele a arrumar o lugar que ele ia ficar e vim embora. Quando eu cheguei em casa e eu me vi sozinha, eu pensei que eu não ia aguentar. Eu pensei que eu não ia conseguir. Eu não via mais um norte para minha vida. Eu estava aqui sozinha. Eu morava, eu tinha a minha família perfeita e agora eu era sozinha. Eu não tinha ninguém comigo. E a casa, aquele silêncio horrível. Passava dia e noite e eu não tinha mais ninguém por mim.